que é a piscina de bolinhas do Five Nights at Freddy's Into the Pit? O Coelho Amarelo, ele é ou não é o William Afton? No Into the Pit, no caso. Isso é uma coisa que as pessoas até hoje têm muita dúvida e não conseguem entender o conceito ainda direito dessas coisas e como funcionam. Mesmo tendo o documentário de 3 horas do Corey e o vídeo de história do Into the Pit. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente vai tentar pegar um pouco da história do livro, um pouco da história do jogo, para tentar explicar o que é isso. Obviamente, como o Into the Pit é inspirado no livro Into the Pit, a gente vai ter que usar alguns elementos dos livros que são, na teoria, canônicos para a história. Então, primeiro, para a gente explicar o que é a piscina de bolinhas e também o que é o Coelho Amarelo, mas principalmente a piscina de bolinhas, a gente tem que entender o conceito de remanescente de agonia. Um remanescente é literalmente o significado da palavra, que é uma pessoa, quando a alma ela continua existindo no limbo. Tipo, ela não tá nem tão viva, mas nem tão morta. Ela tá ali ainda existindo. Tipo, a alma ainda continua existindo. Mas enfim, agora a gente vai pra agonia. A agonia é um pouco mais complexo. A agonia ela é meio que uma força sobrenatural. Ela é um conceito sobrenatural, algo do tipo. É o que faz o lugar ser amaldiçoado. Como, por exemplo, a agonia é quem faz os posters mudarem de lugar. Ela distorce a realidade. Ela literalmente quase que distorce a realidade. Ela faz os posters mudarem de lugar. Por conta dos remanescentes que estão lá, que os remanescentes geram agonia. Então, tipo, se um animatrônico aparece e a luz começa a piscar, é culpa da agonia. Quando alguma coisa em FNAF muda de lugar, qualquer coisa assim, qualquer coisa que seja mal assombrada, algo sobrenatural, vem diretamente da agonia. E a agonia também a gente pode explicar como sendo um sentimento ruim. O que sobrou do sentimento ruim faz uma energia que torna o lugar sobrenatural. Então agora que a gente tem noção que a agonia é a coisa que distorce o lugar e que remanescente é o que restou de uma alma, a gente pode finalmente ir para a piscina de bolinhas. Então, para explicar o conceito da piscina de bolinhas, já para começar, ela não é uma máquina do tempo. A gente volta para 1985, mas não é uma máquina do tempo. E eu já vou explicar. A piscina de bolinhas nos jogos e nos livros ela tem uma ideia meio diferente. Nos livros a gente tem a ideia de que cada bolinha ali representa uma vítima da Eleanor. Nos jogos a gente tem a ideia que ela é tipo um filme, é tipo uma fita. Sendo que em vez de você assistir, você entra dentro da fita. Uau, parece que o Michael Jackson está vindo me pegar. A gente entra dentro das memórias das crianças porque a piscina de bolinhas é uma coisa amaldiçoada nas duas versões. Mas nos jogos ela vai ter uma ideia um pouquinho diferente, já vou explicar. A gente sabe que a piscina de bolinhas está na Jeff Pizza, que era a pizzaria, a Freddy Fazbear Pizza de 85. Que foi onde ocorreu o primeiro MCI das 5 primeiras vítimas. Dependendo da sua versão 6, né? Porque tem aquele tal de Andrew. Mas enfim, a gente entende que como lá foi o primeiro MCI, é um dos lugares onde tem mais agonia, pelo menos na minha visão. Perdão aí se você discorda com isso. Mas enfim. Enfim, né? A gente vai dar a ideia do que é a piscina de bolinhas nos jogos. Depois a gente fala dos livros, porque eu acho que dos livros tem uma visão um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter que agora dar um resumo do Into the Pit, resumo do resumo. Então, o Oswald é um moleque lá, que tá cansado da vida lá, da vida difícil lá, porque a fábrica fechou, o pai dele perdeu o emprego. O pai dele levou ele pra pizzaria, ele foi esconder na piscina de bolinhas e ele volta pro passado. Agora a gente vai explicar o que é isso dele voltar pro passado. Como eu já tinha dito antes, é meio que uma fita que você entra no filme. Como assim? A piscina de bolinhas, a ideia é que ela tá com agonia. Ela tá com uma junção de agonia e do próprio remanescente. Tipo, tem muita agonia na piscina de bolinhas. Tipo, distorcendo ela. Então, quando você entra na piscina de bolinhas, é como se você entrasse dentro da mente das crianças, dentro das memórias das crianças. É como se você vivesse a situação que as crianças viveram com seus próprios olhos. É como se tipo, você estivesse assistindo um filme e você entrasse dentro do filme, de tanta agonia que a piscina de bolinhas tem.
Tipo, você entra lá, é com, tipo, a gente tá no nosso plano aqui. Essa explicação vai ficar muito estranha, mas tipo, imagina que esse é o Oswald, ele tá no nosso plano. Ele entra na piscina de bolinhas e é como se ele fosse pra outro plano. E tipo, ele. Eita! Entrasse dentro das memórias das crianças que morreram. E dentro disso, das crianças não conseguirem entender direito, tipo, o que aconteceu, porque elas não viram quem foi que matou elas, pelo menos de rosto. Elas, tipo, são crianças, elas não entenderam direito o que estava acontecendo. Então, até por isso que a gente vê 6 crianças, é por causa... A galera diz que é o Andrew, eu não acho que é o Andrew, não acho que seja o Andrew, mas acho que seja a Charlie. Porque meio que as memórias estão tão distorcidas pela agonia que meio que estão juntando os eventos. Até porque o coelho amarelo lá, tipo, foi a mesma pessoa que... Não, o William não matou com o traje de coelho amarelo, mas foi o William. Então meio que o William ter sido assassino da Charlie e das 5 crianças meio que se juntou na memória e fez um embaralhado lá. E por isso que tem 6 crianças na sala do Into the Pit que a gente encontra o coelho amarelo. Por isso também que o coelho amarelo ele parece agir mais como animal, ele não fala. Ele meio que só fica dando rugidos, essas coisas. Até porque se ele fosse ser humano ele falaria. Mas como as crianças veem ele como um monstro, simplesmente por ser um monstro, tipo, ele age igual um monstro. Porque essas são as memórias dela, é a maneira que elas interpretaram a situação. Então tudo que a gente vive no Into the Pit, já na parte do... Quando a gente entra na piscina de bolinhas, é a gente revivendo como as crianças viram tudo o que aconteceu. Aí a gente vai precisar disso pra explicação do coelho amarelo. Mas tipo, cada criança que a gente resgata lá no Into the Pit, cada detalhe que tem no Into the Pit são meio que as memórias das crianças distorcidas pela agonia e também porque tipo o jeito que elas interpretaram a situação. Inclusive é por isso que ele é muito chamado de o coelho amarelo, a anomalia, a não sei o que, porque meio que ele é isso, ele é uma anomalia, não existe tipo, ele é um ser que tipo, é como se fosse uma entidade. Porque ele é a memória das crianças. Inclusive, ele tenta... Eu não sei ainda direito o motivo. Tipo, pesquisei aí, por favor. Tô brincando, mas enfim. Tenta fugir das memórias das crianças. Como o pai do Oswald. A gente vê até na quinta noite que ele consegue sim fugir, mas meio que ele volta. E ele é pego lá. Tipo, porque ele morre lá no final canônico, né? Porque tem o final ruim, que eu vou até pedir pro editor botar aí, que o Oswald ele é capturado pelo coelho amarelo. Bem, nos livros, agora eu vou dar uma ideia meio que muito breve. A ideia dos livros é que, tipo, cada bolinha ali na piscina de bolinhas seria uma alma que foi morta pela Eleanor. Os livros da Fazbear Fright são meio biruta da cabeça, mas enfim. Meio que todas as almas e vítimas da Eleanor vão pra piscina de bolinhas e viram um emaranhado de agonia. Por isso, inclusive, que o Oswald nos livros ele não vê o MCI nem vai pra pizzaria de 85. Ele só volta no passado mesmo. E as teorias na época que o Into the Pit lançou era que ele voltava no passado. Hoje em dia, pelo jogo Into the Pit, dá a entender que literalmente só são memória das crianças. E a gente tem o livro também, a novela interativa do Return to the Pit. Isso aí, mano, é a pior versão do Into the Pit, na minha opinião. A melhor do jogo, o segundo melhor é do livro. E a terceira pior da novela interativa, que a ideia é que o Oswald ele tá num limbo. Ele é uma das vítimas do William Afton, ele tá num limbo. Que é, tipo, o que ele vive no Into the Pit é alguma coisa que tá acontecendo de novo na cabeça dele. Mas enfim, eu não gosto muito do Return to the Pit, então eu não vou me aprofundar muito nele não. E agora tem um detalhe do Into the Pit que eu vou falar um pouquinho agora, só pra encerrar o vídeo, que é quando ele vê a fotografia. Tipo, a gente tá correndo lá com o nosso pai na perseguição final, ele vê a fotografia, ele endoida, fica brabo lá que só. Tipo, ele começa a dar um curto assim, até por isso que dá tempo da gente fugir com o nosso pai. A ideia ali, porque tipo, se ele não é o William Afton, como é que ele interpretou aquilo? A ideia ali é que, tipo, a gente tem emaranhado de agonia, ou seja, e a gente também tem a da Charlie.
Eles não sabem que é um assassino, as crianças não sabem que é um assassino. Mas eles sabem que tem alguma coisa a ver com aquele cara, mas eles não sabem o que é. Por isso que meio que dá um curto assim na mente dele. Uma bugada. E a Charlie sabia, então se tiver a agonia da Charlie lá, também pode ter essa interpretação que, tipo, aquela parte da Charlie viu aquilo e ficou braba, porque tem o Henry e Emily naquela imagem, né, o pai dela. Mas enfim, essa é a única interpretação que eu consigo ter do jogo lá daquela cena do Into the Pit. Mas No offense to you, don't waste your time.